Olá, pessoal, tudo bom? Então, a nossa modalidade de aula mudou, mas assunto nós temos. Então, não vamos perder tempo. E olha só o que eu trouxe para vocês hoje, tá? Vou mostrar aqui. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a introdução. Só lembrando vocês aqui do que nós já conversamos sobre a macroestrutura do texto. Lembram, é aquela modalidade, aquela estrutura externa que eu havia falado do nosso texto. Então, é a macroestrutura. Vamos focar hoje nesse aqui, que é a nossa introdução, tudo bem? Então, na introdução, eu preciso trazer o meu posicionamento, eu preciso defender uma tese. Mas será que é qualquer tese? Não, não é qualquer tese. Então, não é qualquer ponto de vista, não é qualquer posicionamento e muito menos qualquer defesa. Por exemplo, você trazer verdade absoluta. Não faça isso. Não quer, tem que ser assim. Não é assim que funciona. Então vamos entender como que a tese ela vai ser envolvida aí nesse processo para você conseguir formular a sua introdução. E aí nós vamos falar um pouco sobre o tópico frasal e a tese. O que seria o tópico frasal? Lá no desenvolvimento a gente vai ver bem detalhado sobre esse assunto. O que eu posso adiantar para vocês é que o tópico frasal ele tem um objetivo, que é apresentar ao leitor o que será discutido. Como? Por meio de uso de técnicas de forma contextualizada. Tá? Então, eu trouxe aqui para vocês a introdução do André Bahia, que foi uma das notas 1000 de 2018. Olha só, eu quero que você pause o vídeo e você vai tentar identificar a tese. E depois a gente vai verificar se realmente era isso. Vamos ler então a introdução do André. Ele diz assim: segundo Steve Jobs, um dos fundadores da empresa Apple, a tecnologia move o mundo. Contudo, os avanços tecnológicos não trouxeram apenas avanços à sociedade, uma vez que bilhões de pessoas sofrem a manipulação oriunda do acesso aos seus dados no uso da internet. Nesse sentido, esse processo é executado por empresas que buscam potencializar a notoriedade dos seus produtos e conteúdos no meio virtual. Sob tal ótica, esse cenário desrespeita os princípios importantes da vida social, a saber, a liberdade e a privacidade. Então, nós temos aqui, olha só, pausou aí, verificou? Então, vamos conferir. Eu separei aqui para vocês como que fica a estrutura, tá bom? Dividir por cores. Então, vamos lá. Primeiro, ele começa com uma citação. Ele vai contextualiza o tema. Então, olha só essa parte grifada de azul. Segundo Steve Jobs, ele usa uma citação de quem? Do Steve Jobs. Ele fala que a tecnologia move o mundo. Então, ele parafraseou uma frase de Steve Jobs. Depois ele entra aí com a argumentação, que ele vai explorar o que ele citou. Então, ele tem, contudo, os avanços tecnológicos não trouxeram apenas avanços à sociedade. Então, ele está fazendo a exploração da citação que ele fez. Logo em seguida, perceba, ele entra com o tema. Como? Ele selecionou as palavras-chave do tema e ele trouxe, então, aí, ó, manipulação oriunda do acesso aos seus dados no uso da internet. Então, perceberam? Ele entra com o tema. Depois ele usa um conectivo nesse sentido, põe uma vírgula e entra com a tese dele. É bem claro. Ele faz o ponto de vista, ele defende o ponto de vista. Ele diz assim, olha, esse processo, que processo? Olha lá o tema, a manipulação oriunda do acesso aos seus dados na internet. Esse processo é executado por empresas que buscam o quê? Potencializar a notoriedade dos seus produtos e conteúdos no meio virtual. Ele usa outro conectivo e conclui a tese dele ali, né? A ideia da tese. Sob tal ótica, esse cenário, que cenário? Que ele já mostrou anteriormente, desrespeita princípios importantes da vida social, a saber, a liberdade e a privacidade. Gente, aqui ele já traz, então ele já apresenta o argumento 1, que vai ser a liberdade, e o argumento 2, que vai ser a privacidade. Então, gente, olha só que estrutura perfeita. Assim, tá perfeito. Por quê?
ele colocou a citação, ele contextualizou isso, ele trouxe o tema, utilizando as palavras-chave do tema, ele apresentou a tese e ele apresentou também os argumentos dele, o argumento 1, liberdade, e o argumento 2, privacidade. Então, nós precisamos bolar aí algumas estratégias para fazer a nossa redação dissertativa argumentativa, tudo bem? Então, aqui, você conhece bem o seu texto? Você sabe qual é a estrutura? Por isso que nós estamos detalhando o passo a passo, porque você precisa conhecer esta estrutura da dissertação argumentativa, tá bom? E aí, lembrando que a tese ela é o espaço de exposição da ideia a ser seguida. Ela deve ser clara e objetiva. Vamos voltar aqui, olha só. É claro, ele está defendendo, ele está dizendo que esse processo é executado por empresas que buscam potencializar a notoriedade de seus produtos. Então, ele fala de empresas, ele fala do assunto que é o tema, entendeu? Então, ele apresentou o assunto escolhido, vantagens, né, trazendo aí vantagens e desvantagens. Ele apresentou o ponto de vista dele claramente. Então, não passar de um parágrafo também. Olha só aqui a observação, ó. Não passar de um parágrafo. Lembrando que não é aconselhável o uso de parágrafos longos. Não é aconselhável o uso de parágrafos longos. Então, nós colocamos lá quantas linhas? 5 a 7 linhas. Frases longas estão sujeitas a erros de pontuação. Vou voltar aqui para vocês na redação do André. Vamos lá. Vamos contar quantos pontos. Quantos pontos tem? Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4. Gente, não são frases longas. São frases pequenas. 3 a 4 frases está ótimo, está perfeito. É muito mais difícil você errar a pontuação quando você faz frases pequenas, tá bom? Então, lembra do que eu falei para vocês. Abusem do ponto, bem? Depois eu vou fazer um argumento relacionando a citação com o tema. E aí eu já entro com o tema, parafraseando as palavras-chave, tá bom? Depois a gente vai entender melhor qual seria a palavra-chave. Mas eu já identifico, eu já trago para vocês que são aquelas palavras que são repetidas, por exemplo, na coletânea. E aí, quando está lá o tema, você consegue identificar, é visível, tá bom? Mas depois a gente conversa mais sobre as palavras-chave. Então, depois do tema, você vai trazer o argumento, trazer uma outra coesão. Percebe, gente, olha, essas coesões aqui, ó, essa coesão, ela sempre está no final de uma frase, entendeu? Então, eu finalizo a frase, eu entro com a coesão. Olha só, finalizo uma frase, entro com a coesão. Finalizo outra frase, entro com a coesão, entendeu? Então, depois você vai trazer a sua tese, lembrando que essa tese, é bom que você já traga ela dividido em 2 motivos, que vai ser o seu argumento 1 e o seu argumento 2, como está aqui. Então, vamos voltar aqui só para fechar a ideia, na redação do André. Ele fez a citação, ele fez a contextualização, depois ele trouxe as palavras-chave, né? Ele, então, trouxe o tema dele com as palavras-chave, depois ele defendeu a tese com a apresentação dos argumentos dele, tudo bem? Então, gente, é isso. Por hora, foquem na introdução e não se esqueçam das outras recomendações que nós teremos no nosso portal, tudo bem? Então, eu quero me despedir de vocês, um forte abraço, nós vamos voltar, não vai demorar, tudo bem? Trazendo outras ideias para vocês. Pratiquem, leiam as redações da Nota 1000, beleza? Tchau, até mais, e é isso.